para gravar. Gravando. Bom, nosso culto de louvor e adoração a Deus, culto que celebramos a Reforma Protestante, né? Dia 31 de outubro de 1517, ali homens se levantaram, né, com coragem para corrigir os caminhos que a Igreja de Jesus Cristo vinha tomando, né? Nós tivemos a aula na escola dominical, a primeira parte da aula sobre a Reforma Protestante. Domingo que vem a gente encerra e retomamos depois o curso de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos dar ênfase na nossa liturgia à Reforma Protestante, né? Então, seguindo culto de louvor, Igreja Presbiteriana Unida de Vila e Holanda. Quando olho para mim mesmo, não vejo como posso ser salvo, mas quando olho para Jesus, não vejo como posso me perder. Palavras de Martinho Lutero. Vamos ouvir esse pequeno vídeo sobre a Reforma Protestante. Em tempos de provações, nasceu Castelo Forte, o mais famoso hino da Reforma religiosa. O hino revela o encontro... Só um minuto, irmãos. Não está aparecendo a tela, né? Só um minutinho. Por favor, vocês estão conseguindo acompanhar a projeção da liturgia? Alguém, por favor, liga o microfone. Sim, sim. Tá bom, então. Então vamos dar sequência. Obrigado, irmãos. Do autor com Deus e o profundo sentimento que brotou a partir deste momento. O jovem estudante preparava-se para advogar, quando um raio matou seu amigo e quase o atingiu. Ao receber o livramento, mudou seus planos, passando a dedicar-se ao curso de teologia e depois à luta da reforma cristã. O jovem ordenado sacerdote, nomeado professor de teologia da Universidade de Wittenberg, traduziu a Bíblia para o idioma do seu povo, garantindo a todos o acesso à palavra e o privilégio de cantar hinos na igreja. Tamanha ousadia quase custou-lhe a vida. Este homem, líder da reforma religiosa, escritor de 38 hinos, entre eles Castelo Forte, chama-se Martinho Lutero. E Castelo Forte é o registro de sua resistência em meio a tantas perseguições, resultado de sua fé em Deus, sua fortaleza segura. Castelo Forte, inspirado no Salmo 46, tem ao menos 63 traduções em inglês e é um dos hinos mais importantes para os cristãos. Nos faz compreender que não importa a batalha que enfrentamos, temos em Deus, o Criador, o refúgio que tanto precisamos. Com seu poder defende os seus, socorro traz e proteção.
Amém. Esse é um dos principais hinos da Reforma, como todos vimos, né? Solus Christo, somente Cristo. Uma das afirmações, das 5 afirmações que foram as colunas da Reforma Protestante. Numa época em que os papas se colocavam como verdadeira divindade, como representantes de Deus na terra, Martinho Lutero se levantou para afirmar somente Cristo. Ele é o único que pode nos dar a salvação. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Vamos orar, queridos irmãos. Santíssimo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esta história de 503 anos da Igreja Reformada, do ramo reformado do cristianismo, o qual acreditamos que foi levantado por ti mesmo, ó Deus, usando da instrumentalidade de homens como Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros, e os que deram sequência, e nós hoje, através da nossa vida, o Senhor mantém o caminho da Igreja Reformada, que foi a briga, a tentativa de correção de uma igreja que havia se desviado dos caminhos do Evangelho, que havia se desviado dos princípios de Jesus Cristo, que havia se desviado da simplicidade que deveria correr, que deveria seguir, e através de homens e mulheres que foram guiados e guiadas pelo teu Espírito Santo, o Senhor apontou um caminho de correção para que a igreja seguisse, e hoje nós seguimos neste caminho, entendendo que há só um, somente Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ouvir agora o hino 183 com o nosso irmão Valdenor. O sol ardente, quando visto em teu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas e profetas não eram abismados, nem Adão chegou a ver. Antes mesmo de pecar,
ardente do Sinai, são figuras só de glória, o Senhor eterno para termos nosso reino, branca e doce comunhão. Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna vejamos sem o véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada no céu. Amém. Amém. Leitura alternada, Romanos 1, de 8 a 17. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião boa ocasião de visitar-vos, porque desejo muito ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amados irmãos, este foi o texto que abriu os olhos e o coração de Lutero para que ele compreendesse a graça maravilhosa de Deus e que a salvação não dependia de bispos, não dependia de padres, não dependia do Papa, não dependia das indulgências que a igreja cobrava, mas não dependia das suas obras, não dependia do seu esforço, não dependia do seu mérito, mas dependia única e exclusivamente da vontade de Deus. Compreensão esta que fez Lutero declarar: quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Aleluias! Louvamos a Deus, porque fomos libertos das má intenções de homens cruéis, que detinham o poder, alegando serem os únicos representantes de Deus na terra. Livres disso, hoje nós podemos ter comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus. Sola fide, somente a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima
precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós vamos orar agora, silenciosamente, ao Senhor. E enquanto oramos, nós vamos ouvir um cântico enviado pela nossa irmã Esther. E depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu vou pedir à nossa irmã Irani que faça uma oração audível por toda a igreja. Depois do cântico, a nossa irmã diaconisa Irani irá orar por toda a igreja. Entrego o meu caminho ao Senhor, entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e tudo que é preciso Ele faz pra mim. Entrego o meu caminho ao Senhor, entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e tudo que eu preciso Ele faz pra mim. Confio em Deus, confio em Deus, confio em meu mestre, confio em Deus, confio em Deus, confio em Deus, confio em meu mestre, confio em Deus. Entrego o meu caminho ao Senhor, entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e tudo que eu preciso Ele faz pra mim. Entrego o meu caminho ao Senhor, entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e tudo que eu preciso Ele faz pra mim. Confio em Deus, confio em Deus, confio em meu mestre, confio em Deus, confio em Deus, confio em Deus, confio em meu mestre, confio em Deus. Confio em Deus, confio em meu mestre, confio em Deus, confio em Deus, confio em Deus, confio em meu mestre, confio em Deus. Amém. E é nessa confiança, Senhor, que nós continuamos em oração, ó Pai, entregando a nossa oração a Ti, Senhor, entregando o nosso coração a Ti, Senhor, e pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Ó Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Sabemos, Senhor, que fazemos errado, que
nós pecamos, ó Pai, e por isso estamos aqui arrependidos, Senhor, e cremos na tua infinita bondade e misericórdia nas nossas vidas, ó Pai, para que o Senhor possa nos perdoar, ó Pai. E ajuda-nos, Senhor, a vivermos longe do pecado, a termos uma vida imitada a Jesus, Senhor, uma vida seguindo a Jesus, e que nós possamos estar cada vez mais longe do pecado e vivermos como verdadeiros santos, ó Pai. Cuida de cada um de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. Nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças aos reformadores, a fé foi novamente valorizada e, através da fé, nós podemos obter o perdão de Deus pelos nossos pecados. Esse perdão que não é mais obtido ou nunca foi obtido através de compra de indulgências, mas pela graça. Por isso os reformadores afirmaram: sola gratia, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos louvar ao nosso Deus. Amém. Amém. Sola Escritura, somente a Escritura. Essa foi também uma das afirmações da Reforma, quando a igreja à época defendia, né, que os escritos papais, as bulas papais, elas tinham o mesmo efeito e a mesma relevância e o mesmo peso da palavra de Deus. Então, os reformadores incisivos afirmaram: somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Nenhum outro documento, nenhuma outra afirmação terá o mesmo valor que tem a palavra de Deus, a santa, a sagrada Escritura. E nós vamos orar agora. Eu vou convidar agora o esposo da Irani, o nosso irmão Martins, que faça uma oração para que Deus possa falar conosco através da palavra nesse momento.
Senhor Deus, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar ouvindo a sua palavra. Nos ilumina, nos prepara para ouvir a palavra de Deus, Senhor. Nos prepara, nos dá a oportunidade de abrir nossa mente, nosso coração, para que a gente possa estar recebendo o melhor de Deus. Senhor Deus, nos perdoa por todos os pecados, nos prepara, Senhor, para ouvir a palavra do pastor Luciano, que ele possa estar sendo usado plenamente com toda a unção de Deus para transmitir essa palavra que a gente tanto precisa, para que a gente possa estar nos mantendo firme nessa caminhada. Obrigado, Senhor, por tudo e que Deus possa estar nos abençoando nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos irmãos, a leitura desta noite está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versos de 14 a 22. Eu estou conseguindo abrir o arquivo aqui. Só um minutinho, queridos irmãos. Vamos procurar aqui o arquivo para projetar. Isso. Isso. Apocalipse 3, de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, queridos irmãos, vamos sair da projeção. Bom, nós estamos
celebrando a reforma protestante, mas a gente sempre tem que fazer isso com muito cuidado e com muito amor. Nós precisamos entender que a nossa história cristã, ela não começou em 31 de outubro de 1517. A nossa história, a nossa caminhada cristã, ela não começou com Martinho Lutero. A nossa caminhada cristã, ela começa lá com Jesus Cristo e os seus discípulos. E nós somos frutos desse movimento. E depois, a igreja ela vai nascer lá de Atos dos Apóstolos, que nós estamos ministrando o curso na igreja, né? A igreja já viu isso. Lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito é derramado sobre todos que ali estavam, e a igreja, então, ela começa a ganhar o mundo com ousadia, ela começa a pregar o evangelho. Então, nós somos, queridos irmãos, desse movimento. E nós, a nossa história, ela caminhou e percorreu séculos até o final da Idade Média, até 1500, até esse momento chave, quando Lutero afixa na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, propondo que a igreja se rediscutisse, que a igreja se reavaliasse, que a igreja se reformasse, que a igreja se arrependesse, que a igreja se convertesse. Então, nós precisamos entender que nós não nascemos como igreja ou como tradição cristã em 1517. Nós nascemos lá junto com Jesus Cristo e somos frutos de Pentecostes. Uma igreja só, a igreja de Cristo. Para Deus, não há presbiterianos, luteranos, assembleianos, batistas. Não, para Deus há uma única igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esta igreja invisível, ela se organiza conforme afinidades, mas para Deus nós somos um povo só. E o nosso Deus, ele é um Deus reformador. Ele é um Deus que procura corrigir a trajetória do seu povo. A primeira reforma que Deus faz é quando Adão e Eva se desviam do princípio ensinado por ele. E aí, então, ele faz a reforma corrigindo o rumo de Adão e Eva. Depois houve uma cisão, uma divisão entre dois irmãos, Caim e Abel, e Deus, então, ele atua para que houvesse a reconciliação entre esses irmãos, mas graças ao pecado não houve a reconciliação, mas Deus, então, corrige o rumo através da vida de Abel. Deus depois promove uma reforma com o rei Josias, lá no Antigo Testamento. Depois ele vai realizar a maior das reformas de quase vingou. Com Jesus Cristo. Né? Com Jesus Cristo. Deixa eu desligar aqui o microfone. Acho que já desligou. Com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o maior de todos os reformadores. E assim a história vai caminhando. Por quê, queridos irmãos? A igreja, ela é feita de seres humanos. A igreja é feita de pessoas falhas. A igreja é feita de pessoas que geralmente
normalmente elas são seduzidas pelo mal, pelo pecado, e chega um determinado momento em que o caminho que a igreja está trilhando é o caminho errado, é o caminho da ilusão, é o caminho do engodo, é o caminho do engano, e aí Deus então levanta homens, levanta mulheres, levanta pessoas que vão promover essa reforma, vão propor uma rediscussão da igreja. Isso é ser igreja, queridos irmãos. Então, a reforma protestante de 1517 não foi a única reforma já realizada na vida da igreja. E aí eu trouxe para a nossa meditação o texto da carta à igreja de Laodiceia, rapidamente fazendo uma abordagem sobre a situação dessa igreja, pelo que a gente lê ali, pelo que a gente ouve, pelo que a gente conhece, pelo que a gente pesquisa, né? A região de Laodiceia, queridos irmãos, era uma região que recebia água de uma região muito longa. Então, essa água, para abastecer a cidade, ela vinha de muito longe. Então, ela passava em tubos e atravessava várias regiões. E devido à ação do sol, essa água, ela chegava morna para os moradores de Laodiceia. Então, as pessoas que ali moravam conheciam o que era uma água morna. E alguém aqui, né? Nós já bebemos água morna, né? Como é difícil, né? Beber água morna, né? Como dá náusea, né? Tem gente que até fala, né, que água morna de manhã é bom para emagrecer, né? Mas a água morna, ela dá náusea, dá vontade de vomitar. Então Deus traz este exemplo. E aí, às vezes a gente fala assim, não, é melhor ser do mundo ou ser de Cristo, mas não ficar com um pé lá, outro pé aqui. Né? Não é isso que o texto de Apocalipse está dizendo. Deus nunca vai dizer que é melhor ser do mundo. O que o texto de Apocalipse está dizendo é que a água fria, a água gelada, ela refresca, mata a sede. A água quente, ela é terapêutica. A água quente, ela tem função terapêutica, de tratamento. Agora, a água morna não tem função alguma. Ela não é terapêutica, ela não trata e também não refresca, não mata a sede. E a igreja de Laodiceia era uma igreja que, para Deus, era morna. Ela não tinha função alguma. Ela não tinha serventia alguma. Deus a compara à água morna, que não servia para nada. Não servia para refrescar, não servia para saciar a sede, mas também não servia para funções terapêuticas. Era uma igreja que, devido à sua região geográfica, o seu comércio, a sua situação ali, as pessoas eram bem abastadas. Era uma igreja de muitas posses. A região de Laodiceia produzia bons tecidos, os melhores da região na época, e também ela tinha ali a indústria do colírio, né? Eles produziam remédio para os olhos, e olha a associação que Deus faz revelando esta carta a João, né? Falando do colírio, falando da vestimenta. Então eles se gabavam de terem os melhores tecidos e de serem pessoas de posses. E aí Deus diz: vocês são pobres, recomendo que comprem de mim ouro refinado, vestes brancas para cobrirem a vergonha da tua nudez. E a palavra nudez aqui, queridos irmãos, ela está associada ao pecado. Quando Adão pecou, a Bíblia fala o quê? Viu que estava nu e correu para cobrir a vergonha da tua nudez. Então, o pecado expõe a vergonha do ser humano. Né? Então, a nudez está associada ao pecado. E, queridos irmãos, esses dias, né, a gente estudou bastante
sobre a reforma, né? Nós preparamos aula para a escola dominical sobre a reforma. Eu participei de uma aula ao vivo hoje na IPU Bereia com o reverendo Jairo, falando sobre a reforma. Então, a gente foi relembrar, a gente foi pesquisar um pouco mais, né? Estudar um pouco mais. E estudando sobre a nossa igreja, né? Porque ali era uma igreja somente, era a nossa origem. Estudando sobre a nossa igreja na Idade Média, eu vejo uma igreja como a igreja de Laodiceia. Como a igreja de Laodiceia. Era uma igreja rica. Os papas, eles herdaram aquela tradição imperial, eles se comportavam como imperadores, e a igreja estava mergulhada numa ganância enorme para construir ali o Vaticano, né? Para ter riquezas, acúmulo de riqueza. Então, eu olho para a igreja medieval e vejo a igreja de Laodiceia. Eu vejo a igreja medieval retratada no texto que nós lemos, na igreja de Laodiceia. E um dos textos que eu li, queridos irmãos, foi esse livrinho da nossa querida IPU, né? Breve introdução à história da Reforma Protestante do século XVI. Se alguém quiser comprar, compre. É uma leitura muito agradável, muito leve, do reverendo Zwinglio Mota Dias. E o reverendo Zwinglio, ao contrário de muitos historiadores, até historiadores cristãos, que abordam a reforma, muitos abordam apenas os aspectos seculares da reforma. Abordam a reforma como um movimento cultural, como uma questão econômica, política. Claro que teve tudo isso envolvido na reforma protestante. Todos esses interesses estavam envolvidos na reforma protestante. Mas nós não podemos, de forma alguma, ignorar, não pontuar, como faz o Zwinglio muito bem no seu livro. Ele diz que a reforma, ela é fruto da ação de Deus. Deus olhou para a sua igreja, Deus viu a sua igreja, Deus viu como a sua igreja estava caminhando, e a exemplo do que ele faz com Laodiceia, no mesmo amor que ele demonstra para Laodiceia, ele levanta homens, ele denuncia o pecado da igreja, ele denuncia os desvios da igreja, e ele convida essa igreja, a igreja dele, a igreja do seu coração, a igreja que ele amava, ele convida essa sua igreja a se arrepender e a se converter novamente ao Evangelho. Foi isso que ele fez com Laodiceia, quando ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E aí ele oferece uma nova chance. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas o que Deus faz é o convite ao arrependimento. Então, como diz o Zwinglio em seu livro, reforma é arrependimento e conversão. E na Idade Média, usando os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, antes desses, Wycliffe, John Hus e tantos outros, usando estas pessoas, Deus estava denunciando os pecados, os desvios de sua igreja e convidando esta igreja para o arrependimento e a conversão. O arrependimento é necessário a todo instante, porque nós somos pecadores e a igreja é pecadora. E o que é conversão? A palavra conversão, ela indica o quê? Mudar de direção.
Então, às vezes a gente fala assim, mas eu já sou convertido e preciso me converter de novo. Se você é convertido e acabou se deixando levar pelos engodos de Satanás, pelas paixões deste mundo, você precisa, eu preciso, nós precisamos, a igreja precisa se converter novamente. Então, a conversão é algo que nós devemos dar graças a Deus quando o Senhor nos chamar para ela novamente, é porque Ele não se esqueceu de nós. Aqui, a carta a Laodiceia, Ele está chamando Laodiceia para se converter, porque havia se tornado uma igreja inútil, que estava prestes a ser vomitada, e a igreja medieval havia se tornado uma igreja inútil para o reino de Deus. Então Deus levantou-se e levantou homens que foram com coragem, muitos morreram por causa disso. João Hus morreu queimado, Wycliffe morreu antes da sentença, mas depois da sentença o seu corpo foi desenterrado e foi queimado pela igreja. Lutero quase morreu, graças a um príncipe alemão que o capturou e o escondeu num castelo para que a fúria da igreja não o matasse. E Deus estava, então, convidando a igreja para se arrepender e se converter. Porém, a igreja não entendeu esse recado. Considerou Lutero um herege, excomungou Lutero, excomungou seus seguidores. E Deus levantou, promoveu uma contra-reforma. Pouco tempo depois, né, ele deu oportunidade para que a igreja, num grande concílio, é o que nós conhecemos como contra-reforma, para que a igreja avaliasse tudo que foi vivido através da reforma luterana. Porém, na contra-reforma, a igreja, ela perdeu a chance novamente do arrependimento, da conversão, e ela insistiu em muitos pontos que foram questionados pelo próprio Deus, tornando assim o caminhar junto inviável naquele momento. Como diz muito, né, a dona Anita, né, ela sempre fala, como andarão juntos, né, se não se combinam, se não há nada em comum, se não se conversam. Infelizmente, irmãos, eu digo infelizmente, o cristianismo se dividiu, seguindo a Igreja Católica Romana de um lado e a Igreja Protestante de outro. E nós hoje somos do ramo protestante. E agora Deus nos chama a refletirmos sobre a nossa vida. A reforma é algo necessário, é uma questão importante que deve estar sempre diante dos nossos olhos. Porque Satanás, ele trabalha contra a igreja de Cristo, ele trabalha contra a nossa igreja, ele trabalha contra nós. E até que ponto nós não precisamos de uma reforma? Até que ponto nós não precisamos ser novamente avivados pela palavra de Deus? Até que ponto nós não precisamos novamente reencontrar as Escrituras como Lutero reencontrou, lendo a Bíblia com uma vela do lado? Hoje nós temos luz elétrica, hoje nós podemos colocar na tela da televisão, hoje nós podemos ouvir a Bíblia. Lutero com uma vela ao lado, lendo as Escrituras. Até que ponto, queridos irmãos, nós não precisamos reencontrar as Escrituras para revivermos em nós o sola Escritura? Até que ponto, irmãos, nós não precisamos reacender a chama da nossa fé para vivermos novamente o sola fide? Até que ponto, irmãos, nós não precisamos voltar a confiar única e exclusivamente em Cristo para vivermos novamente o sola gratia, somente a graça? Até que ponto, queridos irmãos, nós não estamos precisando reviver o somente a Deus
glória, porque nós temos glorificado tantas coisas neste mundo, nós temos levantado tantos ídolos neste mundo, e até que ponto o só lhe deu glória não precisa ser resgatado em nosso meio, em nossa vida, porque reforma é arrependimento e conversão. E quantas vezes, irmãos, não precisamos nos arrepender e voltarmos a nos converter ao primeiro amor, ao primeiro amor. Não deixe a chama do primeiro amor apagar em sua vida. Tenha você 5 anos de convertido, tenha você 1 ano de convertido, tenha você 60 anos de convertido, tenha você uma vida inteira de convertido. Avalie a sua vida para ver se você não precisa resgatar, voltar ao primeiro amor, como foi dito à igreja de Éfeso em Apocalipse. Voltar ao primeiro amor, voltar a ser criança nas mãos de Deus, voltar a viver única e exclusivamente nas mãos, na dependência de Deus. O que nós vimos na reforma foi um apelo de Deus para que a igreja voltasse ao primeiro amor e passasse a viver na dependência dele. O que Deus disse a Laodiceia é que voltasse ao primeiro amor, se arrependesse, se convertesse e voltasse ao caminho que Deus havia preparado. E aí eu falo da reforma no âmbito de igrejas, mas também essa reforma no âmbito de igrejas, ela só pode acontecer se nós estivermos abertos para sermos por Deus reformados no nosso coração, na nossa vida, no nosso interior, sermos reformados. Amém? Amém. Eu vou convidar a nossa irmã Socorro para que faça essa oração nesse momento. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas tuas maravilhas, Senhor, por essa palavra, meu Pai, tão maravilhosa, Senhor, que eu creio que falou ao coração de todos os nossos irmãos. Nós queremos, ó Pai, te dar graças pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos aqui em teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, ó Pai, de ouvir a tua palavra, Senhor, de celebrar contigo, Pai, nesse dia, ó Deus, mais um dia, mais uma oportunidade, Senhor, de nos reunirmos em teu nome, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, para que o Senhor venha de encontro às nossas vidas, Senhor, que o Senhor nos sustente com a tua destra fiel, sustenta as nossas mãos, ó Pai, nos ajuda, nos fortalece, Senhor, firma os nossos pés na rocha que é o Senhor. Nós precisamos, ó Deus, da tua misericórdia a cada dia. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos sustente, que o teu Espírito Santo nos guie, que o teu Espírito Santo venha a cada dia enchendo mais e mais as nossas vidas, transbordando, ó Pai, para que possamos, Senhor, estar firmes, Senhor, em ti. Ó Deus, que nós não venhamos a desviar-nos, ó Deus, para a direita nem para a esquerda, que possamos estar firmes e olhando, Senhor, com os nossos olhos firmes no alvo que é Jesus. Ó Pai, o nosso Salvador, o nosso resgatador, em Ti nós confiamos, em Ti nós cremos, ó Pai. Ó Deus querido, que durante toda essa semana que se inicia, o Senhor nos dê oportunidades, ó Pai, de estarmos, Senhor, ligados em Ti, de estarmos, Senhor, crendo, Senhor, em Ti, ó Pai, que possamos
possamos estar em nossos lares, mas que a tua graça seja sobre as nossas vidas, que sejamos vigilantes, ó Deus, que estejamos, ó Pai, a cada dia mais, ó Deus, firmados em Ti, que nós sejamos, Senhor, como os ramos, Senhor, na videira, ó Pai, para ser sustentado, para ser renovados, ó Pai, a cada dia, pelas Tuas águas, Senhor, purificadoras. Deus querido, que o Senhor venha de encontro a cada família, Senhor, representada aqui. Ó Deus, que a Tua mão esteja sustentando cada um de nós, para que nesses tempos difíceis, ó Pai, nós estejamos cada dia mais firmes. Aumenta a nossa fé e que possamos, Senhor, ser testemunhos vivos por onde passarmos, que na nossa vizinhança, os nossos vizinhos, Pai, possam ver em nós, ó Deus, as Tuas características, o brilho do Teu Espírito Santo, ó Deus, que o Senhor nos lave, Senhor, a cada dia, que o Senhor sonde os nossos corações e venha, Pai, alinhando os nossos pensamentos aos Teus, porque sabemos que os tempos são difíceis, ó Deus. Nós sabemos que o tempo que estamos vivendo, ó Pai, é o tempo, Senhor, da Tua vinda. Esperamos a Tua vinda, Senhor, mas precisamos estar firmes em Ti. Nos ajuda na caminhada, nos fortalece, Senhor, a cada dia. Tira, Senhor, as escamas dos olhos, ó Pai, para que possamos, Senhor, enxergar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus, nos guiando e nos sustentando, ó Pai, porque se nós segurarmos na Tua mão, Senhor, nós possamos vir a cair, mas se o Senhor sustentar as nossas mãos, firme nós estaremos, ó Pai, para caminhar contigo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, antes de passarmos para a ministração da ceia, já gostaria de aproveitar para que tivéssemos aí um momento de intercessão também pelos pedidos, né? Mas antes, nós temos a tesoureira da IPU nos visitando, a Cristiane, presbítera Cristiane. Agradecemos aí a presença da Cristiane. E temos também o irmão Isaac Moraes, é o nome que está aqui, né? Também nos visitando. Eu gostaria de rapidamente uma breve palavrinha de saudação dos irmãos que nos visitam nesta noite no nosso culto. Cristiane, depois o nosso irmão. Então, eu quero agradecer, né? Porque eu recebi o link das outras vezes e eu não consegui entrar. E aí hoje eu falei assim, não, eu vou me atrasar, porque eu estava arrumando umas coisinhas aqui em casa, mas queria muito participar com vocês, igual da outra vez. Eu fico muito feliz e sempre alcançada pela mensagem do reverendo Luciano. Então, eu agradeço a Deus, reverendo, pela sua vida e traz para os nossos corações e para a nossa vida. Amém, amém. Agradecemos. Também o nosso irmão que nos visita, cadê? Vamos ver aqui. Não está. O irmão está sem áudio. Não estamos ouvindo o irmão. Ele está com o microfone desligado. Lamentavelmente, não estamos conseguindo escutar. Agora sim, agora abriu o microfone aqui. Oi. Luciano? Estamos ouvindo. Está ouvindo? Tá bom. Reverendo Luciano, foi um imenso prazer revê-lo novamente. Eu pertenço aqui à igreja de Indaiatuba, no Jardim Califórnia. É verdade. Sou presbítero aqui, moderador do conselho. Sim. E foi um imenso prazer poder ouvi-lo nessa mensagem maravilhosa. Amém. Essa mensagem que tocou profundamente o meu coração e da minha esposa, que estamos aqui do lado, né? Amém. Graças a Deus que, por essa tecnologia, que nós possamos ouvir essa mensagem gloriosa do Senhor Jesus. Amém. E eu acredito que as nossas igrejas
precisa realmente continuar se reformando a cada dia que passa. Não só agora nessa data da reforma, mas em todos os dias, que nós possamos nos reformar em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E que essa mensagem possa ficar permanente nos nossos corações. Deus abençoe, irmão. Amém. Agradeço muito a presença do irmão com a gente hoje. Nós vamos abrir aqui rapidamente, né? E os nossos visitantes fiquem à vontade também, se quiserem fazer novamente uso da palavra, para os pedidos de oração, né? Eu gostaria, vamos fazer isso antes da ceia. Eu gostaria de reforçar o pedido pela família Campos, né, que perdeu a Silvinha, né, a irmã do Mano, da Lu, expliquei lá, Covid. Ela veio do Rio Grande do Sul, a mãe teve Covid, uma irmã teve Covid, a outra irmã teve Covid, duas ficaram internadas, se recuperaram, e ela veio do Rio Grande do Sul, pegou Covid e acabou falecendo, né, tristemente, né? Então, oremos por essa família. Se alguém tiver algum pedido de oração a fazer, por favor, Pastor, acene e ligue seu microfone. Oi. Eu quero agradecer pelas orações do Nelson. Nelson teve uma melhora muito grande mesmo. 5 dias depois das nossas orações, mudou o quadro dele, graças a Deus. Olha. Também quero agradecer pelos exames que eu estou acabando de fazer para me levar ao médico para ver uma possível cirurgia ou um bloqueio. Está dando tudo certo. Que bom. Graças a Deus. Pastor, Oi. eu quero pedir pela família daquele meu amigo que o pai dele estava com câncer. O pai dele faleceu ontem. E eu quero pedir pela família, que a família está bem abalada. Amém. Tá certo. Vamos orar por essa família, né? Qual o nome, Débora, da família, do rapaz que faleceu? O nome do meu amigo é Lucas. O do pai dele eu não lembro. Eu acho que é Antônio. Tá. Mas é Lucas. Certo, Deus conhece, né? Sim. Eu gostaria... Oi, Nelcina. Eu gostaria de estar pedindo, na terça-feira, dia 3, a Ângela, minha ex-nora, né, vai submeter uma cirurgia do câncer na mama. Então, vamos estar orando por ela. Tá certo, pela Ângela. Elaine, por favor. Eu quero pedir oração para minha irmã mais uma vez, porque ela foi diagnosticada com leucemia e ela está muito, assim, apavorada, né? Mas o médico falou para ela que é uma doença silenciosa, que ela vai fazer o tratamento, ela não tem medo não, porque não é uma doença, não é que nem metástase, né? Que agride tudo, é uma doença mais silenciosa, mas tem fé em Deus que vai sair tudo bem. E continuar orando pela Marli. A Marli continua internada, agora começou a perder um pouco dos órgãos, né? Está fazendo hemodiálise, mas tem esperança ainda que Deus pode reverter essa situação. Amém. Quero pedir oração também pela Marlene, né? A irmã da Mileide, que trabalha na nossa igreja. Essa semana ela teve uma crise de depressão, a gente teve que ir lá na casa dela, dar um apoio, a gente ficou até preocupado, né? E, infelizmente, essa doença, esse isolamento, tem afetado muito a condição emocional das pessoas. Então, eu peço oração pela Marlene também, né? E gostaria de lembrar o quê, queridos irmãos? Amanhã é dia de finados. Nós não oramos pelos mortos, mas temos obrigação de orar pelas famílias enlutadas. E certamente esse feriado de dia de finados será de muita dor e muito sofrimento para muitas famílias. Então, que você possa, amanhã ou hoje, durante o dia, né, nós sabemos, né, nós não é de forma alguma oração por morto, né? Mas oração pelos vivos, é nossa obrigação. Orar pelas famílias enlutadas, principalmente essas famílias, né, que tiveram o seu ente querido arrancado por essa doença,
do seu meio, porque fica aquela sensação que não era para ter ido agora, né? Para quem perdeu jovem, filho, filha, pai ainda novo, né? Então, certamente vai ser um dia de finados muito difícil. Então, eu convoco a igreja para que esteja orando pelas famílias enlutadas, tá bom? Viu, pastor? Oi? Eu queria agradecer ao Valdenor, que, sem pensar, ele cantou um hino que meu pai cantou aqui na minha casa um pouco antes de morrer, um hino predileto dele, que ele faria amanhã 120 anos. Nossa! Ele faria 120 anos. Ah. Faz 20 que ele faleceu com 100 anos. E um pouco antes, ele cantou esse hino que o Valdenor cantou. Até o Valdenor estava cantando, eu falei, a Denise falou, homenagem ao vovô. Olha. Então vamos lá, vamos orar, queridos irmãos. Fechemos os nossos olhos. Santíssimo e eterno Deus, nós somos agradecidos por este culto. Te agradecemos pelos irmãos que estão nos visitando hoje, conectados conosco através do aplicativo. E é a tua igreja reunida, Senhor. E o Senhor é onipresente e está em todos os lugares e se faz presente aqui, em cada lar, em cada mesa em que a ceia será ministrada daqui a pouco, Senhor. Nós te agradecemos pelo Nelson, te agradecemos pela vida da dona Anita, pelos exames que ela fez essa semana. Pedimos que o Senhor continue preparando todas as coisas para ela, para que ela possa fazer essa cirurgia e ter mais alguns anos com qualidade de vida, conforme a tua vontade, conforme o Senhor permitir, ó Pai. E agora, Senhor, nós oramos, ó Pai, pela família do Lucas, desse jovem que partiu, ó Deus. Nós oramos pela família do Lucas, que perdeu o pai, Senhor. Nós oramos, ó Deus, pela Ângela, que vai fazer uma cirurgia, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, pela Tânia, recebeu um diagnóstico que ninguém gostaria de receber, ó Pai, mas que o Senhor, Consolador, Confortador, possa estar com ela, ó Deus, e que ela sinta tocada também, Senhor, sinta o desejo de estar conosco, de estar participando conosco, de estar, ó Pai, na nossa comunhão, ouvindo a tua palavra, ouvindo, Senhor, o teu recado. Pedimos ainda pela vida da Marli, ó Deus, e também pela vida da Marlene, Senhor. Que o Senhor esteja com todos eles, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ajude a Marlene, e não só a Marlene, Senhor, mas todas as pessoas que estão com um quadro depressivo, que estão enfrentando dificuldades nessa pandemia. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Agora, nós passaremos a ministração da ceia. Quem preparou o seu pão, o seu suco de uva, e agora é o momento de participarmos, né? Revivermos o sola gratia. É pela graça que temos acesso à mesa. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Santo e eterno Deus, damos-te graças pela mesa, damos-te graças pelo pão e pelo vinho, sinais visíveis da tua graça invisível, sinais visíveis da tua presença invisível, e que o pão e o vinho ministrados hoje na vida da tua igreja sejam para fortalecimento da fé, da esperança e renovação do amor. Abençoe agora, ó Pai, as famílias que participarão deste momento. Que o Senhor, ó Pai, esteja milagrosamente, ainda que à distância, milagrosamente, mantendo a comunhão do teu povo, da tua igreja. A saudade é imensa,
A vontade de estarmos reunidos juntos é enorme. Ó Senhor, intervenha na história da humanidade, para que tenhamos em breve condições de nos reunirmos seguros, ó Deus. Para que ninguém se sinta ameaçado, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja. Fortaleça a nossa fé mesmo nestes dias de pandemia. Achávamos que seria 1 mês, 2, 3. Como Israel, quando foi para a Babilônia, achava que seria alguns meses, alguns anos. Mas o Senhor disse a Jeremias que no seu tempo as coisas aconteceriam e eles seriam trazidos de volta para a sua terra, de volta para Jerusalém. E assim também nós confiamos no teu tempo, ó Deus. Abençoe, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei dele todos. Depois de haverem ceado, por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do vinho, anunciais a minha morte até que eu volte. Queridos irmãos, aqueles que prepararam em casa a sua ceia, poderão participar agora. Comamos do pão e bebamos do cálice. Grandioso e eterno Deus, como é maravilhoso renovarmos a nossa comunhão contigo, através do pão e do vinho. Apesar de não estarmos reunidos, juntos, estamos ligados através do Espírito Santo. O que há em comum entre todos que estão aqui conectados? A presença do Espírito Santo em cada lar, aleluia, em cada mesa, louvado seja Deus. A tua presença, a presença do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é que permite, é que faz com que estejamos em comunhão e reunidos. Não presencialmente, fisicamente, mas reunidos espiritualmente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Fortaleça a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos projetar a tela da nossa liturgia e passarmos para a parte final do nosso culto. Só lhe deu glória, só a Deus a glória. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Mais um louvor de adoração ao nosso Deus. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele está aqui e ele é merecedor do nosso louvor, de toda a nossa adoração. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano,
anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó Rei, ó Rei, ó Rei, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó Rei, ó Rei, ó Rei, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos, a todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó Rei, ó Rei, ó Rei, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó Rei, ó Rei, ó Rei, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó Rei, ó Rei, ó Rei, Senhor Jesus. Amém. Que cântico lindo, irmãos. E vocês sabem, né? A moça do meio de vermelho e o rapaz que estavam cantando, eles são os irmãos que perderam a Silvinha, né? Esse vídeo foi feito um pouco antes deles terem, né, sido afetados ali pela Covid, né? Foi lá na igreja da IPI do Novo Osasco que reabriu as suas atividades, né? Então, que a gente esteja orando por essa família muito abençoada com a voz, o ministério da música, né? Então, nós vamos agora orar, encerrando e nos despedindo, e depois abriremos aqui para a nossa confraternização, né? Para a nossa comunhão. Eu vou pedir à nossa irmã presbítera Anita que faça essa oração de envio agora, neste momento. E depois eu impetro a bênção. Pai querido, Pai de amor, Pai de Jesus Cristo, em cuja pessoa afirmamos a nossa fé. Somos agradecidos, ó Deus, por esse momento tão maravilhoso, Senhor. Tivemos a oportunidade de cultuar a Ti em espírito e verdade. Não importa, Senhor, numa igreja física, não importa que seja, Senhor,
pela internet, não importa, nós estamos reunidos no teu santo e bendito nome, Senhor. Ó Pai, que levamos conosco em nossos corações o desejo dessa reforma, Senhor. Fazemos como Davi, sonda nossos corações, vê se há algo ruim em nós, purifica-nos, Senhor, reforma-nos, ó Pai. Queremos ser hospedeiros do teu Santo Espírito sempre, com alegria, com amor. Que nós possamos seguir para essa semana, nessa confiança, nesse amor, agradecido a Ti, porque Tu és o nosso bem maior. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todos, sobre todas, repousem sobre as famílias, hoje para todos sempre. Amém. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, apenas alguns avisos que eu queria dar antes da gente liberar aqui a palavra para todos. Culto das primícias, dia 22/11, tá? Não estamos presencialmente, mas celebraremos as primícias, né? Depois, ao longo da semana, a gente vai dando mais instruções à igreja. E celebração do Advento e Natal, né? O primeiro domingo de Advento, 29/11, e estamos procurando colaboradores. Queremos contar com os jovens, queremos contar com as crianças, então se disponha. Ah, pastor, não vai ser presencial. Não sabemos, possivelmente não será, até porque, ainda que a igreja seja autorizada, se a gente volte, nós não podemos ter aglomeração, não poderemos ter uma capacidade maior do que é permitido, e uma celebração de Advento, a nossa igreja recebe sempre muita gente, muitos familiares, e a gente não tem, irmãos, como abrir a igreja e dizer, você não pode chamar seus familiares para ver as apresentações de Natal, né? Então, é muito melhor que a gente possa dar um jeito de transmitir isso pela internet do que fazer um culto para 10 ou 15 pessoas, né? Deixa eu interromper aqui a gravação.